Estamos de volta ao vivo. O Ministério de Minas e Energia propõe aumentar a mistura de etanol na gasolina de 27% para 30%. Essa proposta deverá ser enviada ao Conselho Nacional de Política Energética ainda este ano. Testes do Instituto Mauá garantiram que veículos não vão ser afetados negativamente. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora Suani Coelho, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Bioenergia do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professora Suani, boa noite, seja muito bem-vinda ao Jornal Times Brasil. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Professora, para a gente começar deixando a audiência todo mundo na mesma página, começar com a pergunta básica, né? Por que o Brasil adiciona etanol à gasolina? Então, na verdade, o Brasil adiciona etanol à gasolina desde 1975, é uma longa história, né? Por quê? Porque naquela época a gente era altamente dependente da importação de gasolina e os preços do petróleo subiram muito por causa dos problemas no Oriente Médio e o Brasil ia quebrar porque não ia ter condição de comprar a gasolina e o petróleo para fazer a gasolina. Então, já naquela época, se pensou em um substitutivo para a gasolina. E, na época, vários estudos feitos, inclusive na Universidade de São Paulo, pelo nosso guru, o professor José Goldenberg, indicaram que a melhor opção era o etanol feito de cana. Então, desde 1975, que nós temos o etanol sendo usado como combustível. No início, ele era apenas usado misturado na gasolina, como nós estamos discutindo aqui. Mais adiante, nós fizemos o carro a álcool, ele passou a ser usado o etanol puro no carro a álcool. E, mais recentemente, nós temos o flex e o flex híbrido, que pode usar qualquer mistura de álcool com gasolina. Você não precisa fazer nada, você escolhe o que você quer, vai no posto e abastece o seu carro. Então, essa é a nossa história do etanol. Nós somos o segundo produtor mundial, o primeiro é os Estados Unidos, que fazem etanol de milho. Nós somos o segundo que produzimos etanol de cana, na sua maioria, e agora um pouco de etanol de milho também. E até agora nós estávamos com uma mistura do etanol na gasolina de 27 e surgiu agora, então, a discussão para passar para os 30%. Muito obrigada, professora, por esse histórico. Já quero falar sobre, a questão de qualidade, de sustentabilidade, mas preciso te perguntar sobre a questão econômica. Mais etanol na gasolina vai mexer para baixo com o preço do combustível? Vai reduzir o preço? Os estudos que foram feitos até agora indicam que a gente vai ter uma redução no preço, inclusive uma estimativa de que o IPCA, eu tenho que olhar aqui a minha colinha, vai diminuir de 5,56 para 5,44 com a mistura do álcool na gasolina, né? Porque a nossa grande parte da gasolina ainda é importada. O Brasil não tem refinaria suficiente para produzir gasolina, etanol, diesel, né? Então, o etanol misturado na gasolina, além das vantagens ambientais que nós vamos falar, ele tem também essa vantagem de ser mais barato. E a gente sabe do impacto, na inflação, no custo dos alimentos, de tudo que está por trás aí dessa questão do preço do combustível. Professora, agora a qualidade da gasolina, o rendimento do combustível, vai ficar abalado de alguma forma? Pode piorar com mais etanol? Olha, o etanol ele tem um poder calorífico um pouquinho menor do que a gasolina. Isso quer dizer que o carro etanol ele gasta mais etanol do que se ele usasse gasolina. Eu tenho um carro flex, eu só uso etanol, né? E eu vejo o consumo que eu tenho, né? Porém, essa diferença é uma diferença bastante pequena, né? E ela é altamente compensada pelas vantagens ambientais das emissões de carbono reduzidas, né? Então, acho que a gente tem que balancear as opções, né? Perfeito. E, professora, um outro ponto que a senhora trouxe, que eu acho que gera dúvida na cabeça de muita gente, é por que o Brasil segue importando gasolina até hoje, se nós somos exportadores, do petróleo, que é matéria-prima do combustível?
porque a gente não tem refinaria suficiente para produzir a gasolina e o diesel que a gente precisa. Além disso, o petróleo que a gente tem não é o petróleo mais adequado para produzir. Eu não sou especialista, diga-se de passagem. Minha área é biocombustível. Então, eu estou falando o que eu aprendi com meus amigos, né? Então, o Brasil não tem gasolina suficiente, ele não tem refinaria para produzir gasolina e diesel suficiente. O Brasil importa uma quantidade enorme de diesel, né? A gente usa diesel na agricultura, nos transportes. O Brasil importa uma quantidade enorme de diesel e importa também gasolina. Então, a gente tendo substitutos locais para evitar essa importação, além da vantagem ambiental, que nós vamos falar, é uma grande opção. Perfeito, professor. E para fechar, então, vamos falar dessa questão, né, ambiental, de sustentabilidade, de ser uma energia, né, mais limpa, inclusive com etanol de segunda geração. Então, o etanol, como ele é feito a partir da biomassa, ele tem um balanço de carbono nulo. O que quer dizer isso? Que o CO2 que é emitido no automóvel, no cano de descarga, né, e vai para a atmosfera, na verdade é um ciclo. Ele volta para plantação de cana, porque a cana vai crescendo, ela precisa tirar CO2 da atmosfera. Sim. E como o CO2 é um impacto global, não faz mal que eu estou emitindo no meu flex aqui em São Paulo e o CO2 está sendo absorvido lá em Piracicaba, né? O importante é que eu fecho esse ciclo, né? E é por isso que a gente tem essa vantagem. Só para te dar um número que eu peguei para trazer aqui para vocês, a gente passando dos 27% para os 30%, nós vamos ter menores emissões de carbono da faixa de 28 milhões de toneladas de CO2 por ano, que é um número enorme para colaborar com o aquecimento global. É uma pequena porcentagem com impacto enorme, né? Quero agradecer a participação da professora Suani Coelho, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Bioenergia do Instituto de Energia e Ambiente da USP, falando ao vivo com a gente aqui no Jornal Times Brasil. Muito obrigada, professora Suani. Boa noite. Obrigada a vocês pelo convite. Até uma próxima. Até.